Graças a Deus. Você trouxe a sua Bíblia? Levanta a sua Bíblia então aí, a sua espada. Oh, glória a Deus. Nós estamos na série de Gálatas, Viva uma Fé Pura. E nós chegamos hoje ao final do capítulo 3. Vamos iniciar o capítulo 4. Então nós vamos ler Gálatas capítulo de número 3, versículo de número 26. E hoje Deus tem uma palavra para nós, Deus tem uma direção para nós, eu creio nisso. Você crê? Amém? Glória a Deus. Gálatas capítulo 3, versículo de número 26. O título do nosso sermão desta manhã será Filhos clamam Abba Pai. Filhos clamam Abba Pai. Todos acharam? Gálatas capítulo 3, versículo 26. O texto bíblico diz assim, ó: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Capítulo 4, versículo 1 diz assim: digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Versículo 4: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir ou para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai. Sua Bíblia aberta, vamos orar. Senhor, te agradecemos por esta manhã, te louvamos por tua palavra que está aberta diante de nós, e nós pedimos, fale conosco, Senhor, nos direcione. Mais uma vez nós pedimos, Espírito Santo, ministra cada coração esta manhã. Amém e amém. Irmãos, o meu primeiro trabalho registrado, eu tinha aproximadamente 15 anos para 16, aquela época que podia registrar com essa idade. Quantos são dessa época aqui? 16 anos, né? Ainda que meu primeiro trabalho não registrado foi com 12 anos, entregando papel no Savenhago. A gente ficava esperando. As crianças de hoje não sabem o que é isso. Você ficar esperando a oportunidade de poder entregar papel o dia todo e você ganhar R$5. R$5. Quando aumentou para 7, foi uma alegria. 7, tinha 12 anos, irmãos. Vim aqui nesse Savenhago aqui e a gente ficava esperando. Quando alguns tinham chegado antes, aí você tinha que esperar a próxima semana. Era toda quinta-feira, você saía junto com o motorista do mercado para entregar. Mas depois, o meu primeiro emprego registrado foi numa farmácia. E eu trabalhava de office boy, era uma farmácia que era aqui próximo da padaria do Maurício. Quem conhece essa região ali sabe, tinha uma farmácia ali, aonde é hoje uma marmitaria. Tinha uma farmácia ali e comecei a trabalhar nessa farmácia, era office boy, fazia banco e entregava remédio, vai vendo. Já entreguei também livro espírita, irmãos, acredite, eu estava me convertendo. O outro emprego registrado era trabalhar numa livraria espírita, entregando livro espírita. Olha, meu Deus do céu. E eu falava assim, eu pensava comigo enquanto crente, eu falava assim, mas eu estou entregando para os outros algo que eu não creio. E me lembro de parar aqui no Bandeirantes,
e tinha um monte de gente para entregar ali. Eu sentei na calçada e os livros na bolsa, na bicicleta, e eu virei assim e orei, falei: Senhor, o que eu estou arrumando da minha vida? Me dá um outro emprego. Eu estou entregando algo para as pessoas que eu não creio. E daquele emprego eu tive a oportunidade de entrar no cartório. Deus ouviu. Mas esta experiência do primeiro emprego registrado, ela foi curiosa dentro dessa mensagem, porque eu tinha um sério problema de adolescente, talvez aí. De adolescente. Eu não conseguia usar o banheiro de outros lugares. Vai vendo? E aí deu aquela vontade, né? Do 2, né? Claramente 2. E a minha casa são 2 ruas para baixo. E eu falei assim: bom, eu saio toda hora, não preciso avisar. Peguei minha bicicleta e fui no banheiro de casa. Fui no banheiro de casa e fui rápido, porque eu falei: daqui a pouco já vão me soltar o serviço para fazer, eu preciso estar lá. Rapidinho peguei, voltei e já fiquei quietinho esperando. Ela falou: onde você foi? Eu falei: eu fui em casa. Eu falei: você foi fazer o quê? Eu falei: eu fui no banheiro. Mas não tem banheiro aqui? Eu falei: não, não é isso, é que eu não consigo usar o banheiro aqui. E eu tentando articular, ela falou assim: não, mas você não falou nada. Eu falei: não, porque estava esperando vocês separar o banco e tudo mais. Não, mas o que você fez é errado. E ficou aquela coisa. Ela falou assim: você não precisa voltar mais. E eu falei: mas porque eu não fui no banheiro? Me deu uma agonia. Eu falei assim: não preciso voltar mais. Não, pode ir para casa agora. Era uma patroa bem assim, não vou falar o nome dessa, ela é muito conhecida na cidade. Eu falei assim: mas é isso mesmo? É isso mesmo. Voltei para casa. Chegou a tarde, meu pai falou: por que você foi dispensado? Aí eu falei: porque eu vim no banheiro. Não, explica direito. Por que você foi dispensado? Porque eu vim no banheiro, pai. Uai, mas só porque você veio no banheiro? É. Meu pai me levou lá no outro dia, irmãos. Meu pai pegou e falou assim: eu vou levar, essa mulher vai ter que readmitir você. E ele me levou, irmãos. Foi uma das experiências mais presentes de paternidade, ainda que, acredito no que eu estou dizendo, talvez você está aqui essa manhã, você teve talvez experiências ruins de paternidade. Meu pai sabe, eu tive. Pela pessoa sistemática que meu pai é, quem conhece meu pai sabe, mas naquele dia ele fez algo comigo que me marcou. Eu não pedi para ele, me leva lá e dá um jeito de me readmitir. Não, ele mesmo pegou e falou: vou lá. E ele escrachou a mulher. Acho que ele estava inspirado aquele dia. Ele pegou e falou um monte de coisa. Como que pode? Você está dando a oportunidade de um primeiro emprego para um rapaz, porque ele faz o negócio dele. Dá uma advertência para ele. Ele deu sugestão para ela. Eu falei: advertência? Dá uma advertência. Desconta alguma coisa, mas você não pode demitir ele. Que tipo de empregadora você é? Você está fazendo com que ele afaste do trabalho. Eu quero que ele trabalhe. Enfim, irmãos, ela me readmitiu, podendo usar o banheiro de casa. E aí eu trabalhei mais alguns meses lá. Fui para a livraria espírita, vai vendo. E aí, irmãos, que experiência que eu tive desse momento com meu pai. O texto que nós acabamos de ler vai falar que os filhos clamam: Abba, Pai. A experiência da paternidade com Deus, ela é algo essencial para nossas vidas e necessária. A experiência que eu tive naquele dia com meu pai foi uma experiência de que a paternidade dele presente fez com que eu não precisasse pedir nada, apenas confiar no que ele ia fazer. Deus está nos chamando a clamarmos o nosso Pai, a ponto de que apenas apresentamos a vida para Ele, e Ele se move para ser Pai. Deus está procurando pessoas que queiram ser filhos, para Ele tratar como filhos, porque Ele quer ser Pai. Amém? O texto que nós acabamos de ler vai falar da lei e da graça, vai falar da lei e da liberdade. A lei que vem nos acusar, que vem apontar os nossos pecados, ela vem como um advogado de acusação, ela vem como um agente empurrando a gente para
a realidade da nossa vida, estamos perdidos nas nossas próprias concepções e pensamentos. Estamos perdidos nas nossas dores, porque não conseguimos curá-las. A lei, ela faz esse trabalho, mas a palavra de Deus vai dizer que ela é boa, porque esta lei nos leva até Cristo, e Cristo nos apresenta o Pai. O plano de Deus, como eu disse, sempre foi ser Pai. O plano de Deus é ser Pai. Então, dos mandamentos às ordenanças, a lei, Gálatas está mostrando para nós que desta vida de mandamentos e ordenanças, Deus quer nos transicionar para uma vida de filiação, a ponto de que você não vai ficar mais nesta, será que isso é pecado? Será que isso não é? Mas você vai olhar para o Pai. Eu sou filho de um Pai, um filho que está confiante na graça e no amor do seu Pai, apenas apresenta e vive a sua vida diante da paternidade dele. E aí nós olhamos para o versículo de número 26, que nós acabamos de ler, como o versículo inicial diz: porque sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Ser filho de Deus, irmãos, é a maior bênção que nós podemos receber, porque eu já disse isso aqui, assim como está escrito em João 1,12, a Bíblia vai dizer que todos são criaturas de Deus, nem todos são filhos de Deus. Porque ser filho de Deus é um poder concedido pela obra de Jesus Cristo. Você fala, todos que estão lá fora que não creem em Jesus são filhos de Deus? A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que são criaturas, mas a filiação, ela acontece pela obra de Jesus quando nós cremos nele. Então a maior bênção que nós podemos receber é ser filhos de Deus. Deus se apresentou como um pai, porque Ele quer nos tratar como filhos. E está escrito em 2 Coríntios 4,4, diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O diabo atacou várias áreas da nossa vida, danificando para que nós não compreendamos o Evangelho, para que nós não compreendamos a verdade do Evangelho, nas relações de pais com filhos, relações conflituosas, para que a figura da paternidade de Deus ficasse ofuscada. Talvez ao relatar aqui essa minha experiência com meu pai, você talvez vai dizer: meu pai nunca fez isso para mim, ou ele nunca faria, ou talvez, não, meu pai faria algo melhor, meu pai faria coisas melhores. Mas eu posso te dizer uma coisa: em cada um de nós, em alguma área da nossa vida, o diabo atacou para que a gente não viesse compreender o Evangelho, porque o Evangelho é a boa notícia de Deus, Deus chamando homens perdidos para ser filhos e ser pais sobre eles. Mas as ideologias desse mundo ofuscou o Evangelho no nosso entendimento, as ideologias políticas, os tipos de pensamentos filosóficos, e por que não dizer até mesmo teológicos, a cosmovisão de mundo, a maneira psicológica de se viver, as emoções, elas fazem com que o Evangelho não seja compreendido. Como assim, pastor? Pessoas que sofreram acusação a vida inteira: você está errado, o que você faz não dá certo. Quando chegam diante de Deus para receber o perdão de Deus, que isso é uma graça do Evangelho, não consegue receber o perdão de Deus, porque a vida lhe causou tantas dores, e foram muitas delas obras do diabo, que nós acabamos de ler. O Deus desse século cega o entendimento para que o Evangelho não resplandeça. Eu citei aqui o meu pai, mas eu posso dizer que a paternidade de Deus é algo que eu já disse aqui, que foi uma dificuldade para mim, porque o mesmo pai que fez isso, ele em algum momento não fez coisas boas, isso ofuscou a paternidade de Deus. E eu olhava para Deus e via o meu pai, e pensava: se eu for precisar pedir um dinheiro para ele, ele não vai me dar, porque ele vai me dizer: vai trabalhar. E esta imagem, essas experiências, e ele não está errado, mas muitas vezes agiu de maneira muito radical. Vocês conhecem a figura
de pessoas um pouco do passado, eles agiam dessa maneira e tinham na consciência que estavam fazendo certo. Porém, isso acaba ofuscando a imagem do Evangelho. A imagem do Evangelho, eu como filho também rebelde, acaba sendo ofuscada. Então o diabo trabalhou muito nisso. Mas essa manhã eu quero poder olhar com você para o texto bíblico e quero trazer ao seu coração algumas verdades sobre isso que nós temos como tema: filhos clamam Abba Pai. A palavra Abba é uma palavra aramaica, é uma palavra que a criança, quando ela começava a falar, é a primeira coisa que ela falava. No Oriente, não é como no Ocidente, que a gente fica entre o pai e a mãe esperando quem vai falar pai e mãe primeiro, não é assim? O pai fica assim: não, ele falou pai. A mãe fica: não, ele falou mãe. Não, ele falou pai. E a criança ainda está balbuciando ainda, quis dizer pai, né? E aí fica aquela luta, aquela gangô. Só que no Oriente todos sabiam que a criança diria Abba Pai. Abba, ou não precisa do pai, mas Abba é papai em hebraico. Então Jesus, quando ele vai ensinar a oração do Pai Nosso, ele começa a oração do Pai Nosso dizendo: vocês vão chamar Deus assim, Abba. Ele estava dizendo que as primeiras palavras que vocês forem falar com Deus, como uma criança que vai falar com seu pai, vocês vão chamar ele de Abba, porque ele é o papaizinho, o pai íntimo. É assim que vocês devem tratar a ele, porque ele decidiu tratar vocês assim. Olha que coisa maravilhosa. Então, quando nós olhamos para esta carta de Gálatas, nós vamos aprender algumas coisas sobre isso. Quero que você volte ao versículo de número 28, capítulo 3, versículo de número 28. O texto diz assim, ó: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho e nem fêmea. Deixa eu dizer uma coisa essa manhã: as diferenças distanciam, irmãos. As diferenças distanciam. Satanás investe nas diferenças. O Evangelho insiste em unir as diferenças. Nós temos aqui diferenças ou distinções. Satanás investe para aumentar as diferenças. Por isso que nós estamos em dias onde a verdade do Evangelho, que une as diferenças, está sendo colocado muito combustível nas diferenças, a ponto de que ideologias defendem diferenças para que possam estar revestidas de força para se opor ao Evangelho. Quando nós vemos, por exemplo, ideologias que você e eu ficamos assim: para que defender isso? Nós sabemos que isso é necessário dar atenção, mas para que trazer tanta força a determinada bandeira? Por que isso acontece? Porque o diabo quer levantar as diferenças. O que importa, irmãos? O que importa a cor da nossa pele, se estamos diante do Cristo que nos salvou a todos nós. Mas o diabo quer trazer essas diferenças. Por quê? Porque essas diferenças nos distanciam. O Evangelho vem e diz: não há judeu, não há grego, não há servo nem livre, não há nem macho nem fêmea, porque todos são um em Cristo. O que a palavra de Deus está mostrando? O Evangelho insiste em unir. Agora, nós precisamos entender: as distinções, elas perduram. É claro que aqui está falando de papéis de gênero. Homem e mulher são distintos. Amém? Amém, né? Homens e mulheres são distintos, e a palavra não está derrubando as distinções, ela está derrubando as diferenças. Ela está dizendo: as distinções perduram, mas o Evangelho une até mesmo as distinções. Quantos entendem o que eu estou dizendo essa manhã? E ele está dizendo: o Evangelho é tão poderoso que até mesmo as distinções, sócios laborais, aqui está servo e livre, mas nós não temos mais escravos hoje na nossa cultura aqui ocidental, entre aspas. Porém, nós temos empregador e empregadores, que inclusive é normatizado pelos nossos sistemas de leis. E o texto bíblico está dizendo: não há diferença. E nós vemos o Evangelho apelando
apelando para que essas diferenças sejam desconstruídas, até mesmo no Oriente, onde a Escritura foi escrita, a ponto que Paulo pede a Onésimo, que tinha um escravo chamado Filemão, e ele diz assim para ele: Onésimo, eu apelo por amor que nós temos em Cristo, pela comunhão que nós temos em Cristo, que você olhe com compaixão para Filemão. E aqui Paulo não está dizendo para Onésimo: Onésimo, libere o seu servo, mas ele está dizendo que o Evangelho venha nortear a relação de vocês, venha nortear com graça, com amor. Isso é muito discutido, nós não vamos deter nisso, mas eu quero poder trazer a você que o Evangelho, ele não está tornando nulas distinções, mas ele quer aplicar paridade. Paridade no quê? Paridade na relação da salvação, paridade na obra de Cristo, na promessa de Deus. Aqui nós temos pessoas com uma condição financeira diferente uma das outras, mas o Evangelho traz paridade, dizendo o seguinte: aquele que tem um pouco mais, aquele que tem um pouco menos, todos precisam da obra de Cristo, todos precisam do perdão de Deus, todos precisam da salvação, todos precisam ser resgatados do inferno, todos precisam ser transformados no coração, de um coração de pedra para um coração de carne. E a Bíblia está dizendo, a paridade do Evangelho é isso. Mas você continua sendo mulher, eu continuo sendo homem, eu continuo sendo brasileiro, talvez você continue sendo mineiro. Mineiro é bom, eu amo os mineiros, amém? Meu pai é mineiro, meu sogro é mineiro, e eu tenho uma esposa mineira. É mineiro? Aí ó, glória a Deus. Então isso não muda, as distinções não mudam, mas até os mineiros precisam ser salvos, até os argentinos precisam ser salvos, todos precisam ser salvos. Então as distinções, elas estão aí, mas o Evangelho vem e une. Deixa eu dizer uma coisa essa manhã, talvez ao falar de diferenças, isso te machuca, isso te traz lembranças não muito boas. As dores, as maiores dores que nós temos, acredite no que eu estou te falando, foram produzidas pelas diferenças. Essa diferença que eu contei aqui dessa empregadora que você talvez até admirou, poxa, ela te demitiu pelo fato de você ter ido ao banheiro em casa? Sim, como foi a sugestão do meu pai, ela poderia até mesmo ter me dado uma advertência, sim, por eu não ter avisado. Naquela vergonha de adolescente, imagina, posso ir no banheiro em casa? Imagina, eu nem conseguia me ver pedindo isso. E peguei, dei um jeito na minha cabeça, como eu me justificaria, e fui sem falar. Ela poderia sim ter me dado uma advertência. Não deu, por quê? Porque ela queria exercer a força de que ela era a patroa, de que eu errei com ela. Então essas diferenças nos causam dores, sim ou não? Você talvez está aqui e tem dores ainda de diferenças que você vivenciou. O Evangelho reconhece essas dores, a palavra de Deus reconhece essas dores. Dores são por diferença. Então eu tenho uma notícia para te dizer, mas com essa notícia uma tarefa: então não produza elas, não produza diferenças, porque elas causam dores. O Evangelho vem trazer paridade para a salvação, a ponto que Marcos capítulo de número 2, versículo 16 a 17 diz assim: e os escribas e fariseus, vendo-os comer com publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come ele com os publicanos e pecadores? Sabe quem eram os publicanos? Deixa eu te lembrar. Os publicanos eram traidores da pátria, eram homens que eram judeus, traíram a pátria para poder ficar nas casas de cobrança de impostos. Você que assistiu The Chosen, você viu ali o Mateus cobrando impostos. Ele era um publicano, e ele é considerado um traidor da pátria, porque ele dizia: como é que você pode cobrar impostos dos seus irmãos? Mas ele estava a serviço de Roma. Então Jesus sentava com essas pessoas,
Ele sentava com os pecadores, ele sentava com os homens que eram considerados homens difíceis, errantes da época, e os seus discípulos são questionados por isso. Por que ele senta? E Jesus responde dizendo assim, e Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que são doentes, e eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Jesus está mostrando para nós somos agentes de desconstrução das diferenças. Eu sei que nos constrange hoje pessoas vestidas diferente da maneira que são os nossos valores. Eu sei que talvez constrange os valores que você tem, pessoas com a presença física que nós não estamos acostumados. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus nos chamou para desconstruir as diferenças, e nós precisamos olhar nos olhos dessas pessoas que têm alma, que são vida humana, que Deus também quer fazer como filho. E eu e você sermos agentes de restauração, de toque de Deus na vida deles. E são eles que vão ter uma experiência com Deus, mas pode ser através da tua vida. Quantos creem no que eu estou dizendo? O Cris falou para mim que ele havia pregado para um casal que gosta dessas coisas todas que os jovens usam hoje, essas roupas diferentes e brincos e todas as coisas mais, rostos tatuados. Eu sei que para alguns de nós isso é algo que, meu Deus. E ele até avisou, falou assim: pastor, vai visitar. Eu encontrei eles na lanchonete, preguei para eles, eles vão fazer uma visita. Eles falaram que eles têm vergonha de visitar uma igreja, as pessoas ficaram olhando para eles. E eu falei assim: pode mandar vir, me fala o nome deles que vamos recepcioná-los. Porque nós somos chamados a desconstruir as diferenças, irmãos. Essa semana que nós estivemos lá no encontro de pastores, terça, quarta e quinta, isso foi muito falado. A igreja, que deveria ser um agente de desconstrução de diferença, ela está se posicionando politicamente. Igreja não tem que se posicionar politicamente. O púlpito nunca deve ser um lugar de palanque. Aqui, irmãos, enquanto for pastor dessa casa, isso nunca vai acontecer. Pode ter 300 eleições enquanto estivermos aqui, isso nunca vai acontecer. Pode ficar em paz na tua alma. E se você também é um ativista político e pensar que deveria isso acontecer, aqui não. Pode acontecer na praça, pode acontecer em qualquer outro lugar. Nem adianta pedir oportunidade: pastor, me dá uma oportunidade para eu falar. Não adianta, irmãos. Se você é um irmão em Cristo, nós vamos orar por você como fizemos. Nós vamos falar que você é um candidato. Nós vamos falar que você é um homem de Deus nessa casa. Se eu estiver acompanhando, eu vou dizer: vale a pena você conversar e ouvir as propostas desse irmão. Mas nós não podemos, porque, irmãos, se a gente inclinar para uma diferença, a outra vai ficar desprovida. E a Bíblia não nos permite promover as diferenças. Talvez, irmãos, a gente está tanto nessa briga, por que está acontecendo no nosso país, porque nós somos talvez os maiores promotores de diferença. Eu sei que existe violência nisso tudo. Talvez eu esteja entrando aqui pelo Espírito nesse assunto, porque você trata com essas pessoas na faculdade, na escola. Eu sei que há coisas que não chegam a uma conversa, mas, irmãos, a Bíblia diz: o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo suporta. Eu consegui fazer amizade com um palmeirense. Casei com uma palmeirense. Acredite, você pode ser um agente, irmãos, de desconstruir as diferenças. Porque se a gente fica, tudo que a gente exalta, tudo que a gente traz ao meio, a gente começa a dizer: isso é importante dar atenção, e tem coisas que de fato não são importantes dar atenção. O que importa é a alma, é o coração, é a amizade, é a comunhão, é isso que importa.
Porque no mais, irmãos, se eu ou você estiver errado, Deus vai nos corrigir. Se nós estivermos no caminho dele, Deus vai pelo meio do seu Espírito nos direcionar. Porque então a Bíblia é mentirosa. A Bíblia diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Não é possível que alguém esteja buscando a Deus e esteja ainda caminhando no erro, e não esteja ouvindo. Então, irmãos, deixa as diferenças. O Evangelho não promove as diferenças. O Evangelho promove: todos vós sois um em Cristo Jesus. É isso que o Evangelho promove. Por um momento, não importa saber qual é o seu partido, qual é o seu time. Não importa, irmãos. O que importa, se você crê em Jesus Cristo, se você crê em Jesus Cristo, o Espírito Santo vai habitar dentro de você. E se o Espírito Santo habitar dentro de você, ele vai te convencer de qualquer tipo de erro, assim como me convence. Quantos creem no que eu estou dizendo, irmãos? Então, às vezes nós estamos entrando em lutas das quais o Evangelho não nos permite. Ganhe pessoas pela pessoa. Ganhe pessoas por ser pessoas humanas que precisam de Deus, e que não por aquilo que estão defendendo ou lutando, irmãos. No final de tudo, todos nós vamos ter que comparecer diante do Senhor, e o reto juiz vai dizer todas as coisas. Então essa manhã eu quero dizer o seguinte: nós somos chamados para ser a descendência de Abraão. Confira comigo o versículo 29 do texto. Olha como diz: vós sois de Cristo, então sois descendência de Abraão. Você pode dizer assim comigo: eu sou em Cristo descendência de Abraão. Sabe o que isso significa? Significa que Deus, quando prometeu a bênção a Abraão, ele disse assim: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que ele estava dizendo? Abraão, você e a sua descendência é chamado para ser um povo acolhedor. Ser acolhido em uma família é o plano do Evangelho. Se você entrou aqui nessa casa e você teve uma experiência muito ruim com seus pais, o Evangelho diz: aqui tem uma família e nós precisamos te acolher. Amém? Se você teve uma experiência muito ruim no casamento, a Bíblia diz assim: ó, você está numa família e aqui nós precisamos te acolher. Essa é a descendência de Abraão. Se você é um filho rebelde e precisa de disciplina para aprender a viver em retidão e experimentar a bênção de Deus, você está numa família e você vai ser corrigido. Aqui nós corrigimos os filhos uns dos outros, porque é assim que o Evangelho diz: vós sois descendência de Abraão. Irmãos, eu não vou ficar chateado se você exortar o meu filho à luz da palavra de Deus. Não vou, pode ficar. Pode ficar: ah, mas é teu filho. Irmãos, se eu não estiver vendo, pode falar: menino, não sobe aqui, menino, não faz isso. Pode fazer, principalmente o João, tá, irmãos? Foca nele, tá? Foca nele, porque ele está na fase do... Isabel, vocês podem deixar, mas... Davi também me ajude com o Davi, por favor. Me ajude com o Davi. Foca nos dois, irmão. Focando nos dois, vocês vão me ajudar muito. Glória a Deus. Então nós somos descendência de Abraão. Então somos nós que manifestamos o acolhimento, irmãos. O que está acontecendo? As pessoas de fora estão sequestrando as verdades do Evangelho. Aquilo que deveria ser nosso, aquilo que Deus disse que deveria estar no povo de Deus, lá fora estão sequestrando, lá fora estão abraçando, eles estão acolhendo. Irmão, será que nós acolhemos só aqueles que podem fazer bem a nós? O Evangelho vem e diz: vocês são descendência de Abraão, e a descendência de Abraão, Deus disse: vocês serão benditos. Vocês serão benditos, porque a família de Deus manifesta acolhimento. Então, se está frágil o acolhimento, está frágil o Evangelho. Vou repetir: se o nosso acolhimento está frágil, o nosso Evangelho está frágil. Agora, se o nosso acolhimento é forte, o Evangelho no nosso meio é forte. Porque como que uma mulher que passou por uma situação difícil, precisou chegar até mesmo ao divórcio, de agressões do marido, vai ser acolhido no nosso meio?
O Evangelho pode acolher essa pessoa. O Evangelho que está em nós vai dizer: irmã, você pode em Cristo, você pode em Cristo experimentar da parte de Deus o cuidado que está aqui em nós. Ontem, a hora que eu vi, irmãos, a hora que eu vi a Marina, quem conhece, a esposa do Samuel, meu primo, faleceu, e o pastor Paulo, irmão dele, ele falou assim, a hora que ele virou para ela, ele falou assim: Marina, você vai ser acolhida por nós, nós vamos cuidar de você. E o que é isso, irmãos? Isso é muito mais do que uma realidade humana, isso é o que o Evangelho respalda. Será que nós sabemos aqui no nosso meio, quem passou por alguma situação difícil nos últimos dias, quer seja no casamento ou desemprego? Será que a gente sabe quem está desempregado? Tem alguém aqui desempregado? Levanta a mão. Desempregado. Olha, nossa visitante. Não sabíamos. Mas isso a gente deve... Pastor, como assim? O acolhimento nos faz isso. Irmão, você está bem? Como foi sua semana? Irmão, não estou bem. Tive uma... Você não levantou a mão, Marla. Está empregado já? Hã? Glória a Deus, glória a Deus. O acolhimento. E o acolhimento não é só do pastor, irmãos. O pastor tem que mandar mensagem para todo mundo. Tem que saber, o Evangelho diz que todos nós somos descendência de Abraão. Nós temos aqui irmãos que o carro quebrou, bateu, e os irmãos acolheram, falaram assim: irmão, vamos lá, não, nós vamos te ajudar. Mandaram mensagem para mim, mas já estava no final das coisas. Como que eu me alegro com isso? Pastor, só está faltando isso, já corremos tudo atrás. Glória a Deus, isso é acolhimento. Mas não tem nada a ver com a vida do irmão. Então você não tem nada a ver com essa casa. Se você tem a ver com a vida do irmão, então você é dessa casa. Porque o acolhimento é parte do Evangelho. A Bíblia diz assim, que nós éramos meninos. Capítulo 4, versículo 3, acompanhe comigo. Capítulo 4, versículo 3, diz assim, assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Irmãos, nós crescemos na fé quando nós vivemos como filhos de Deus. Você pode dizer comigo: nós crescemos na fé quando nós vivemos como filhos de Deus. Sabe por quê? Jesus disse assim, no Sermão do Monte, que o Pai dá chuva para o justo e para o injusto. Eu não sei se você consegue entender essa lógica do coração celestial do Pai. O Pai não fica fazendo uma conta: esse me agradou, esse me desagradou, esse me agradou. Não. O Pai dá chuva para o ímpio e para o justo. Mas por que Deus faz isso? Porque Ele é Deus. Agora, e as criaturas? As criaturas Ele está chamando ao arrependimento para serem filhos. Para serem filhos. Mas a palavra de Deus vem nos ensinar que nós éramos meninos antes. E meninos aqui está se referindo a um menino que está crescendo na casa. Paulo dá um exemplo de uma casa oriental, que era assim. O menino vai crescendo, e quem vai acompanhando o menino é um tutor. Por que um tutor? Vai compartilhando com o menino, com a criança, a educação da casa, a visão da casa, como os pais pensam, e vai compartilhando. O tutor era muito comum em famílias mais abastadas. Só que esse menino não era ainda alguém que podia herdar a herança, porque ele não tinha maturidade. E o que fazia o tutor? O tutor preparava ele, na medida que ele ia crescendo, para ele assumir a herança que o pai tinha para ele. Se o pai falecesse antes, ele sendo menino, criança ainda, mesmo ele sendo filho, ele não poderia assumir a herança, ele tinha que aguardar. A palavra de Deus diz assim, que nós éramos esses meninos, que não podia assumir a herança que Deus preparou para os filhos. E a Bíblia está dizendo que nós éramos dessa maneira, e nós estávamos
reduzidos à servidão, que significa, nós estávamos escravos do tutor. E o que ele está aplicando aqui, hoje, aqueles que são meninos, que não vivem a filiação de Deus, eles são escravos de tudo que acontece no mundo, porque não assumiram a maturidade de filhos. Eu vou te explicar. Aquele que não assumiu a maturidade de filho, liga a TV, passa um vídeo no Instagram, fica assim: ai meu Deus, o mundo vai acabar, ai meu Deus, a economia vai virar, ai meu Deus do céu, vai vir uma nova pandemia, vai acabar com tudo. Isso é um menino, porque os filhos olham para o pai e diz: pai, você está no controle de tudo, você está no controle de tudo, ainda que me demitam, o Senhor é pai para resolver a causa quando eu te contar, para que se não me readmitir, o Senhor vai fazer alguma coisa, porque o Senhor é pai. Quantos entendem o que eu estou dizendo essa manhã? Então, éramos meninos. Então, quanto mais a gente se aproximar da filiação, irmãos, de Deus, por meio de Cristo, mais livres as dores dessa vida terão um lugar no nosso coração, porque terá o amparo do Pai. O amparo do Pai, a paternidade de Deus, ela é experimentada à medida que nós nos desprendemos dos rudimentos desse mundo, e nós vamos deixando Deus, por meio da obra do seu Espírito, nortear no nosso coração o que é ser filho de Deus. Um filho de Deus não deve estar preocupado com algo por um longo prazo. Eu não estou dizendo que você não deve preocupar com coisas, mas eu estou dizendo, filho de Deus não senta em cima da preocupação e fica cozinhando ela. Vamos dizer, minha mãe, cozinhando. Mas filho de Deus olha para situações de dores, de problemas, e ok, chora o que tem que chorar, sente o que tem que sentir, e filho de Deus se levanta: eu tenho um pai, ele está cuidando disso. Isso é filiação. O menino que é escravo, ele fica gemendo, ele fica: ai, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Mas Deus essa manhã está dizendo que há uma experiência, a paternidade de Deus aberta para mim e para você. Louvado seja o Senhor. Eu quero terminar aqui com o último ponto, o capítulo de número 4, versículo de número 6, acompanhe comigo. O texto diz assim: porque sois filhos. A Bíblia então está afirmando que aqueles que creram em Jesus passaram a ser filhos, porque vocês são filhos. E a Bíblia vai dizer: Deus enviou aos vossos corações. Deus enviou aonde, irmãos? Nos vossos corações o Espírito do seu Filho que clama Abba Pai. Ou seja, Deus enviou para o nosso coração o Filho, o Espírito do Filho, que está dizendo dentro do nosso coração: papai, papai, papai. O que isso significa? É no coração que Deus faz ouvir o alto grito do seu Filho, dizendo Abba Pai. Em outras palavras, deixa eu dizer uma coisa: o Filho de Deus, o Espírito de Deus que veio habitar dentro de você, no coração, está clamando o Pai dentro de você. É isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que quem começa chamando Deus de Pai antes de você é o Espírito Santo que está dentro de você, e ele vai gritando o Pai dentro de você. Porque esta é a porta, esta é a janela de Deus, para Deus começar a tratar você como filho. E Deus olha para dentro do seu coração e vê o filho gritando Abba Pai. Ele se aproxima como um pai e não mais somente como um Deus. Esta é a obra do Evangelho. A obra do Evangelho não começa nós chamando Deus de Pai, mas o Espírito Santo dentro de nós. É o que está escrito: Deus enviou aos vossos corações.
Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho. E o texto está dizendo que isso mostra para nós: a filiação de Deus não será uma obra doutrinária. O que significa? A filiação de Deus não está na teoria. A filiação de Deus não está nos livros. A filiação de Deus não está naquilo que é teórico, naquilo que é doutrinário, mas a filiação de Deus está numa experiência. O que eu quero dizer essa manhã: Deus quer dar para você experiência, vivência, realidade de ser filho de Deus. Ele fará você experimentar de dentro para fora que você é filho de Deus. Você pode sim chegar diante de Deus e dizer o seguinte: Senhor, a teoria é muito boa, e de verdade a doutrina está aqui, mas Deus está dizendo que se Ele enviou o seu Espírito no nosso coração, isso significa que experimentar Deus como Pai não é uma teoria, é uma realidade pulsante. É uma realidade pulsante. Deus quer se mostrar como Pai dentro da sua família. Deus quer se mostrar como Pai na criação dos filhos. Deus quer se mostrar como Pai na escola. Deus quer se mostrar como Pai nas relações familiares, na amizade, no seu quarto chorando. Deus quer se mostrar como Pai. É ali onde ninguém pode ver, o Pai está vendo. É naquelas dores, nas dores com o seu próprio eu, que você luta, que você geme. Ali o Pai está dizendo: não é uma teoria, é uma realidade. É uma realidade. Deus quer mostrar a obra da filiação em uma experiência, porque está escrito que Ele enviou para o coração. O coração é a sede das saídas da vida. É ali, irmãos, é ali que Deus quer se mostrar como um Pai. Ele te chama para ver fora o que Ele está fazendo dentro. Ele te chama para ver fora o que Ele está fazendo dentro. Por isso que Ele colocou dentro de nós. Por isso que Jesus disse em Mateus 6, 31, 32, já estou terminando. Ele diz: não andeis, pois ansiosos, dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. Ele fala: o mundo preocupa com isso. Você é filho, não deveria estar preocupado com isso. Por quê? Porque ele vai dizer: porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe, olha só, Deus sabe que necessitais de todas essas coisas. Ele está dizendo para nós essa manhã: aquilo que você está mais preocupado, o Pai já sabe. Aquilo que você está mais inquieto, o Pai já sabe. Aquilo que é as suas dores, o Pai já sabe. Mas Ele está dizendo: então se aproxima desta obra que é muito mais do que doutrinária, do que teórica, mas ela é uma realidade. Pastor, eu devo diante de Deus se apresentar e dizer: Senhor, o Senhor é meu Pai, então se revela. Para onde? Para onde? Jesus ainda está dizendo, Jesus clama o Pai dentro de nós. Olha que coisa maravilhosa. Vamos ler de novo esse texto e assim nós terminamos. O versículo 6 diz: porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Eu não sei se você viu esse texto dessa maneira, mas Deus enviou dentro do seu coração o Espírito do Filho, e Ele está gritando: o Pai. Pensa, o Pai ama o Filho, é assim que está escrito. O Pai se compraz no Filho. Deus está aqui, e o Espírito do Filho entrou no seu coração. Deus ainda vê você como criatura. Como criatura, Ele está aqui. Mas quando o Filho começa dentro do seu coração dizer: Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai, e o texto diz clama. Como que o texto diz, irmãos? Clama. Aqui no original do texto é um alto grito. Você precisa entender essa revelação. Deus enviou o seu Espírito para dentro do seu coração para gritar por Ele. É isso que o texto está dizendo.
Só que não é para gritar, meu Deus, mas é para gritar, Abba Pai, papai, papai. E o texto vai nos ensinar que Deus, ouvindo o grito do filho dentro do seu coração, Ele vem te tratar como filho. Oi filho, alguém dentro de você clamou por mim, então você é meu filho. Se o filho clamou dentro de você, você é meu filho. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se creres no filho, terás a vida eterna. Ele é a plenitude de toda a criação. Nele estão todas as coisas que estavam escondidas, foram reveladas. Ele é a imagem de Deus. Então o filho gritando, o pai dentro de mim, e Deus vindo ao meu encontro como um pai. Eu não preciso de mais nada. Eu não preciso. Termino. Deus mostra que o evangelho é afetivo e amoroso. É amoroso de nós com Ele e de nós com os próximos. O evangelho é afetivo, irmãos. Somente com a afeição que se comunica o evangelho. A parábola do filho pródigo que nós dizemos é a parábola do filho. O filho voltou. Não é uma parábola do filho, é uma palavra de um pai, porque está dizendo, certo homem tinha 2 filhos. A parábola está dizendo, é a beleza de um amor de um pai. E qual pai? O celestial. Somente o celestial pode fazer isso, pode amar o que fica, pode amar o que se perdeu. Somente o pai. O evangelho é aquilo que é afetivo e amoroso da parte de Deus. Precisamos de cura familiar, está na obra de Cristo. Nós entendemos ainda aqueles que receberam o Espírito Santo. Jesus está dentro deles, clamando, papai, 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 papai. Você tem dúvida que você é filho de Deus? Se o Espírito Santo está dentro de você, esta manhã não tenha mais dúvida. Agora, se o Espírito Santo ainda não habita dentro de você, você pode nesta manhã dizer, Senhor, eu abro meu coração para o Senhor. Venha habitar, Espírito Santo, dentro de mim. Eu quero experimentar Deus como Pai. Eu quero viver, porque os filhos clamam, Abba, Pai. Você pode ficar de pé no seu lugar. Nós vamos agora levantar a nossa voz, irmãos, louvor. Essa vai ser a sua oração, vai ser a sua oração esta manhã. Você vai dizer, Senhor, eu tenho vivido como um menino, eu tenho vivido como um escravo, mas esta manhã, ao ouvir que Deus depositou dentro do meu coração o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que está dizendo, papai, e Deus vem ao meu encontro como um pai, querendo me tratar como um filho. Eu quero ser esse filho. Eu quero ser esse filho de Deus. Essa manhã o Senhor está sarando dores de filhos. Essa manhã Deus está resgatando filhos. Esta manhã Deus está mudando a sua concepção para uma consciência de filhos. Você vai começar a sua semana entendendo, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus, e se eu tenho um pai, eu estou em paz. Se eu tenho um pai, eu estou seguro. Se eu tenho um pai, eu não tenho preocupação de nada, porque eu sou um filho de Deus. Existe filhos de Deus. Essa manhã você pode dizer comigo, glória a Deus. Aleluia. Fale com o teu pai essa manhã. Uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção e me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Sou filho de Deus, declare isso. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Antes de nascer,
escolhido fui, por meu nome me chamou, e de novo nasci em sua família, e o seu sangue me comprou. Diga isso. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho. Diga, eu não sou. E eu não sou mais escravo do medo. Diga, eu sou filho de Deus. Filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou. É isso que Ele faz por nós. Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Ele abriu o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou Filho de Deus, eu sou filho. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais mais escravo do medo. Eu sou filho. de Deus. Receba a filiação de Deus agora no seu coração. Eu sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Senhor, nós oramos para que o seu povo esta manhã possa experimentar a vida de ser filhos. Todos aqueles que estavam em escravidão agora sejam libertos dessa escravidão e possam experimentar a filiação que o Evangelho nos apresenta. Ó Deus poderoso, eu olho para que essa obra seja realizada. Pai, toca cada coração e mostra que o Senhor é o Deus, mas é Pai de todos aqueles que creram em Cristo. Senhor, este coração que entrou aqui esta manhã, ainda inquieto, Senhor, e precisando de um toque do Pai, o teu toque agora possa alcançar esse coração. Abriu
sou filho de Deus. Ele abriu o mar. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor me alcançou. Oh, Jesus. Me resgatou e agora eu posso cantar. Se você é filho, declare. Filho de Deus, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Aplaudimos ao nosso Pai Celestial. Aleluia. Todos os filhos, glorifiquem ao Senhor. Bendito seja o Senhor. Eu termino dizendo: você tem uma tarefa essa semana. A primeira tarefa é ser filho de Deus. Aonde você for, seja um filho de Deus, seja um enviado de Deus. Aonde você for, em qualquer ambiente que você estiver, seja um filho de Deus. A segunda tarefa é: comunique essa possibilidade para todos que estão à sua volta. Esta concessão de Deus, esse poder que Deus concede àqueles que creem em Cristo. A tua chamada esta semana é ser um filho de Deus. Aonde você for, essa é a tua chamada. Aqueles que entraram esta manhã aqui desencorajados, sejam encorajados por serem filhos de Deus. E sabe o que você vai fazer? Você vai olhar para todas as situações da sua vida e você vai dizer: Pai, aonde está o teu agir aqui? Não vai ser mais doutrinário ou teórico, mas vai ser: Pai, aonde está o teu agir aqui? Eu quero contemplar a tua ação na minha vida, Pai, porque o Espírito Santo já está gritando e clamando o Pai aí dentro de você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito sejam com toda a igreja em nome de Jesus. Deus abençoe essa semana, filho de Deus. Um abraço, fica com Deus. Cai sobre mim.